Boa noite, pessoal. Boa noite, quem tá aí já, né? Paulo Roberto já tá aqui. Só diz pra mim aí, pessoal, o Paulo Roberto, a Mônica, se tá saindo o som bonitinho aí, se tá certo. Se não tá, tem nada errado, a imagem está bonita. Tô compartilhando aqui. Tentar compartilhar aqui no Pinterest. Tudo certo, mano? Então tá bom. É que hoje eu voltei pro meu estúdio aqui. E aí eu montei aqui tudo meio às pressas. Não sei se deu tudo certo, né? Que sempre a gente monta, ajeita tudo, esquece de alguma coisinha. Então vamos colocar aqui amarelo limão. Meu amigo Mardoni, olha só, já cedo aqui. Obrigado, meu amigo, pela presença. Boa noite. Roberto Costa, boa noite, professor Arante. Boa noite, Roberto Costa. Nilson, boa noite, meu mestre. Boa noite, Nilson. Valéria, boa noite, Valéria. Paulo Roberto Artes, boa noite. Chegando. Pois é, meu nome é Paulo Rodrigues. Na hora que a gente vê O tudo R errado. é de Rodrigues. Pode me chamar de Paulo Artes. Sua voz tá maravilhosa. Sua o quê? Voz maravilhosa. Obrigado, Paulo Artes. Então vamos lá, amarelo limão. E aí, minha flor? Cheguei. Chegou. Ó, Boa noite, gente. agora aqui vai dando pretinho, uma cor. Põe meio longe aqui, né? Pra não ter acidente. O branquinho, por aqui Você não pertinho. compartilhou nem comigo? Não, eu tava compartilhando agora no começo, no Facebook, no. Ah, eu esqueço de Em compartilhar, nenhum gente. grupo você compartilhou. É. Mas eu compartilho, vou lá. Não, eu compartilhei no grupo do Telegram. Família da Arte não deu tempo, daí chegou a hora aqui de começar. Hum, Ah, paz. bom. Hã? Já com a webcam nova, tá tão bonita a imagem. Eu fiquei arrumando aqui, ajeitando ela. Tem cantinho melhor do que esse? Então, nós estamos colocando aqui um verde clarinho, um Paletinha. verde natural. Agora eu vou colocar um magenta aqui. Ah, agora a gente vai fazer coisinha pequenininha, né? Então, precisa aquela tintaiada. Vamos pegar os pincéis aqui e ver qual deles que ainda dá para recuperar. Ver qual desses pincéis que ainda é possível recuperar. É, aqui né, a adrenalina. Sabe, quando tá chegando a hora da live, os pincéis tudo seco. E você tem que correr para dar jeito, porque não dá tempo. Rapaz. Então, nós vamos usar uns pincéis fininhos, porque nós vamos fazer detalhe. Então, gente, quem não sabe ainda, mas acho que todo mundo já sabe, né? Segunda-feira é o dia que a gente vai pintar devagarinho. A gente vai aplicar cada detalhezinho, fazer tudo com calma, tranquilidade, fazer uma pintura mais realista, né? Então, pegar nosso querosene, pôr um querosene aqui.
Mas, só, quero ver tacar. Esse aqui é daqueles um que não tem cheiro, não, ó. Não, esse aqui é do fedido, Val. Credo. É, do querosene fedido esse. Que tem uns que é cheirosinho, né? Então, pessoal, hoje nós vamos fazer aqui coisinha, né? Detalhezinho, né? Principalmente aqui nesse canto. Nós vamos fazer as flores, mais flores aqui. Vamos pegar o pincelzinho fininho. Esse daqui. Sentiu o cheiro do querosene, né? Nós vamos fazer aqui uma cor bem clarinha, um verde bem, bem clarinho. Então vou misturar esse amarelo limão com esse verde. Eu esqueci o nome desse verde aqui. Cadê, Val? Isso. A porta, a porta aqui faz um barulhão. Então a gente vai fazer uma luz. O nome desse verde aqui é verde inglês claro. Valdete Genuíno, boa noite. Deus abençoe sua família. Obrigado, Valdete. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui que vocês acham que estavam com saudade, quer ver? Olha só o que tem hoje. Zé Ruela. Cada vez que acontecer um negócio legal que o Zé Ruela vai dançar. Paulo Artes. Zé, sua arte que você está pintando está parecendo uma foto, tá lindo. Obrigado, Paulo. Vai ficar bonito mesmo, né? Mas não vai ficar assim também igual uma foto. Que a gente olhar, assim, a gente vai vendo que pintura. Andréia Marinho. Boa noite, Zé Ival. Tá ficando muito lindo. Então, gente, não sei se eu terminei de falar aquela hora. O dia de segunda-feira é o dia da gente fazer devagarinho. Não tem pressa. A gente vai fazer mínimos detalhes. A gente vai fazer a arte mais cautelosamente, mais detalhada. Pincelzinho fininho, ó. Fazendo umas luzes mais destacadas aqui, né? Vou colocar um pouquinho de branco aqui, ó. Um pouquinho de branco para fazer esse verdinho clarinho ficar ainda mais clarinho. Vou mais um controle. Não, Val. Rapaz. Olha, a gente vai clarear só nas pontinhas. Val, mas essa porta tá muito chata, né? Tá, Que tá. da hora. A Carolzinha vai embora? Não. Ó, a gente vai deixar bem luminoso aqui, ó. Porque a gente vai fazer essa pintura ficar contrastada, bonita, evidente. Aqui, ó, como o telhado do Zé é assombrado, tem até o barulhinho de rangido de porta. Olha, uns filetinhos clarinhos só nas partes que está direcionada para lá. Aí a gente já pode ver que a gente trouxe para frente isso daí, né? Isso aí é quando a gente quer fazer as coisas minuciosas, né? Então a gente vai dar uma iluminadinha maior aqui também, ó. Nós vamos cutucar esse quadro aqui, deixar ele bem perfeitinho. Não importa se vai demorar, não. Então hoje é o dia da pintança sem pressa. Quinta-feira a gente faz um pouquinho mais soltinho um pouco. Se bem que na quinta-feira também inventei uma lá, né? Inventei de fazer um quadro difícil também, mas geralmente é uma pintura mais soltinha. Então, a gente vai fazer, aproveitar que agora está mais ou menos seco aqui, a gente vai fazer uns reforços nessas luzes, né? Nesses matinhos aqui. Então, gente, ó, detalhe, pintura mais realista. Não é hiperrealista, não é não. É uma pintura mais realista. Ó, a gente vai definir as coisas com mais detalhe, ó.
Quem estiver vendo aí na televisão zona, vai conseguir. A Laurinha aqui, gente. Oi, Laurinha. Tudo bom, Laurinha? Oi, Arante, os meninos do Benedetti adoraram te conhecer. Manda um abraço pro Miguel, pro Arthur e pro Caio, que adoraram conhecer seu trabalho pessoalmente. Ficamos encantados. Ei, Laurinha, ficar lá no cantinho encantado, né? Então, Laurinha, eles estão aí? Se estiver ou se não estiver, eu tô mandando aqui um abração apertado, não só para eles, mas para você também, para toda a turminha que vier aqui. Tomara que vocês voltem mais vezes aqui. Vem um dia aqui para pintar junto, para sentir o clima de pintura. Obrigado, Laurinha, pela presença. Mas eu vou falar o nome de cada um aqui. Um abraço. Vou especificar o abraço agora. Primeiro foi o abraço geral, né? Agora eu vou especificar. Um abraço para o Miguel, um abraço para o Arthur e outro para o Caio, que adoraram, né? Obrigado, viu? Jai, vou falar Jai, porque o nome dela é difícil. Boa noite, professor, e a todos da live. Pensa numa pintura perfeita. Obrigado, Jai. Nós estamos deixando ela cada vez mais bonita, né? É assim mesmo. Esse é o objetivo das nossas lives de segunda, né? Fazer detalhezinho. É importante para quem está aprendendo aí, né? Para fazer os detalhes, os mínimos detalhes, né? Domingo, sábado, boa noite, domingo. A Laurinha, amanhã eu mostro para eles na escola. É legal, Laurinha. Valprazeres, oi minha flor, tudo bom? Boa noite, pessoal. Valprazeres, tá. Vamos partir para a pintança, que o negócio aqui não é bolinho. Então vamos lá. As luzes que estão entrando por essa fenda aqui vai bater nas bordas dessa árvore aqui. E nós vamos fazer com pincelzinho, porque hoje o objetivo é detalhes, né? Então nós vamos fazer com pincelzinho. Ó, vocês têm que tomar cuidado, gente, para não fazer assim uma bolona. Você tem que imaginar que a árvore, os galhos dela, tem volumes, né? Cada galho tem o seu volume e ele não é redondinho, não, ele varia. Então vocês têm que sobrepor assim um volume na frente do outro, mas idealizando um galho mesmo, assim, sabe? Não idealizando a árvore toda, idealizando cada galho, ó. Aí vocês vão criando aquele volume. Esse lado de cá também, vamos fazer um pouquinho mais forte. Talvez eu até vou fazer com um amarelo fluorescente aqui na frente, deixa eu ver se eu acho aqui. Lembrando aí que esse quadro aqui tá disponível para venda. Quem quiser, quem tiver interessado aí. Tom Jesus, boa noite, professor. Boa noite, Tom. Olha, gente, eu vou colocar esse amarelo limão fluorescente aqui para fazer uns toques de luz aqui na frente, ó. Porque lá ainda tem um efeito de atmosfera, de neblina, então é necessário que fique meio fosco, meio não se tão destacada a luz. Mas aqui sim, aqui na frente, ó, aqui eu vou fazer a luz ficar luminosa mesmo. Porque a gente quer fazer uma pintura que tenha contraste de luz e sombra, né? Então a gente vai reforçar aqui os pontos. Alguns, porque é assim, essa tinta luminosa, ela é bonita, mas também se você querer exagerar tudo quanto é coisa por cor luminosa, perde a graça, gente. É a mesma coisa de você acender uma luz e depois querer acender a outra luz e querer que destaque a outra. Se uma já está acesa, né? Então não tem como destacar. Então é assim, se vocês faz tudo com tinta luminosa, daí fica sem graça também. Então tem que ter ali a parte escura, e depois aqueles mínimos detalhes faz com a tinta de luminosidade mais intensa, né? Aí sim evidencia uma coisa da outra, né? E também não é porque ficou bonito lá que daí tudo quanto é coisinha eu vou fazer o luminoso. Não é não. É só nos pontos que tem os verdes clarinho ainda.
E aqueles pontos, assim, ó, mínimos. Por exemplo, eu já não vou colocar nessa aqui, porque eu imagino que a luz mais intensa bateu aqui. Aqui já está mais alto, já não está recebendo tão diretamente assim a luz, né? Vamos ver o que mais a gente pode fazer lá no fundo. Essas árvores aqui ainda estão precisando um pouquinho mais de luz. Vou fazer aqui agora um- uma tinta mais forte um pouquinho. Mas essa tinta mais forte, eu não posso esquecer que tudo isso aqui tem folha. Então, provavelmente, ela bateu na árvore daqui para baixo. Ó. Vocês entenderam? Aqui em cima já tem efeito das folhas ali tampando. Então, eu não posso fazer com que fique tão luminoso, né? Porque não é. Senão a gente não sente, né? Não dá a sensação de profundidade, né? De volume, né? Nas coisas, dimensão. Ó, mesmo assim, ó, só nas bordinhas aqui, ó. Aqui provavelmente, como essa raiz está meia evidente aqui, então pode ser que tenha batido um pouquinho de luz. Então vamos fazer. Aqui também, ó. Vamos fazer aqui, desde aqui para baixo, eu imagino que veio a luz. Aqui eu já vou colocar um pouquinho mais clarinho. Um pouquinho de vermelhadinho. Ó, sempre dosadinho, sem exagero, ó. Uns pontinhos e tal. Só isso. Se fizer mais do que isso, a gente acaba estragando. Que também, ó, ainda faltou aqui chegar até aqui embaixo com essa luz aqui, ó. Só aqui embaixo também, porque aqui em cima provavelmente já tem muita folha, cobriram, né? Daí aqui eu vou dar um ponto bem forte assim, para simular ali que pegou uma luz do sol direto ali, né? Então a gente tem. E ó, não é risco, não é batido o pincel assim, é porque a textura da árvore ela é toda irregular, né? Então eu tenho que bater os pincel para simular, né, a irregularidade da textura dela. Aí. Pode ver que deixou bem evidente, né? Tá vendo, Val? Uhum, Ficou bonita as imagens? Então aí, irmão. uhum. Aqui em cima, ó, agora eu vou destacar, aproveitar que a tela já não está tão seca, quer dizer, não está tão molhada, e vou dar uma evidenciada bem forte aqui nas partes superior, para a gente fazer com que uma coisa fique destacada, né? Contrastando com a outra. Da mesma forma, eu vou fazer aqui também. O Paulo Roberto está dizendo que os materiais dele de pintura estão chegando, ele está feliz. Ah, é? Ei, Paulo Roberto, daqui uns dias vai ser só pintando. Eu tô, Quando chegar as espátulas, ele tá preocupado em não aprender. Ah, rapaz, será que vai aprender? Ó, se você procurar aprender na proporção da necessidade, você vai aprender. Porque a pintura é assim, é fazendo, muito. Você tem que fazer bastante, não pode parar de fazer. vou responder a Andréia. Sim, Andréia, que o Zé fez só esquecer. Tá anotadinha, essa tela já tá bem lida. A tela que a André comprou? Foi. Ah, não, essa daqui não é essa que tá vendendo, não. Eu tô confundindo. É que É, ele tá é, fazendo duas é telas duas em telas que eu tô live. fazendo. Essa aqui tá vendida já, pessoal. A tela que eu tô oferecendo agora é a outra. Aquela de quinta-feira. A Andréia já reclamou lá. Aham, Isso mesmo, Andréia. Puxa na sua orelha. Mas a gente não ia esquecer, não. Eu só me atrapalhei aqui. tá Quanta anotado. sabedoria que o mestre tem. A gente aprende demais. Obrigado, Rosana. Além de estar anotado, tá aqui na Tá conversa do anotadinho. WhatsApp. Tá anotadinho. Albi Maria. Trabalho maravilhoso. Obrigado, Albi.
Peguei a tinta que eu esqueci que eu ia fazer. Ah, eu já sei. Eu vou dar uma estendida um pouquinho na estrada. Nesse caminho aqui, ó. Longe, Paula, a gente vai fazer o encontro dos artistas aqui. Estamos organizando ainda, vai ter um encontro aqui na cidade, vai vir os pintores. A gente está organizando para poder mandar o convite e convidar vocês também aqui no YouTube. É mesmo, gente. Nós vamos fazer um encontro de artista aqui. A gente vai colocar ao vivo, né, Val? É, Fazer pintura ao vivo. Passar uma tarde fazendo pintança aqui. Depois eu vou mostrar a pintura que eu estava oferecendo. mas não tem problema. Se alguém quiser uma igual a essa, É, o Zé faz, igualzinho, só vai, mas igualzinho. é fazer ao vivo. Igualzinho, igualzinho, eu não faço, não. Faço uma característica, né? Com o mesmo tema, É, o mesmo com o tema. rio, as árvores, mas não sai igual, gente, porque é bem a mão livre, né? Eu vou dar uma sensação de que tá indo para lá esse caminho. Então é isso, gente. Eu vou fazer tudo com pincelzinho porque eu quero. A tela vai ficar destacada. Ó, tudo isso aqui, ó. Pincelzinho para a gente simular exatamente as folhinhas da árvore mesmo. A gente não vai fazer um ultra realista aqui, porque senão vai ficar aqui um mês fazendo quadro, né? Vai fazer uma pintura mais realista um pouco, mas ainda não é hiperrealismo, não. Tem que explicar bem, porque tem gente que daí vai. Não, mas isso aí não é um hiperrealismo. Não estou falando que é. É a pintura mais realista. A gente faz hiperrealismo. Eu nem gosto de pintura hiperrealista. Porque a pintura muito realista, aí as pessoas pensam que é foto, né, gente? Eles não vão ver, eles não vão admirar com pintura, eles vão falar, nossa, que foto bonita. Daí perde a graça, o pintor faz com tanto trabalho para os outros acharem que ele tirou foto. Então vamos deixar assim, pintura mesmo, de você olha, vê que é uma pintura, mas bem caprichadinho, parecendo até as folhinhas do mato, ó. Inclusive essas folhinhas aqui, ó, não é batendo que nem doido, não. Ela tem uma lógica. Por exemplo, a gente imagina aqui um galhozinho, eu vou imaginar aqui um galho para você. Eu até vou desenhar ele. Quer ver, ó? Um galhozinho. Deixa eu ver aqui. Um galhozinho. Vou imaginar um galhozinho vindo aqui. Ó, eu faço as coisinhas. Às vezes nem precisa desenhar, a gente só imagina, porque às vezes a própria folha vai tampar. Mas se a gente não tiver noção de que está o galho, a gente não vai fazer folha com lógica. Vai ficar. As folhas vão ficar todas espastifadas. E as folhas a gente tem que fazer em cima do galho. E aí não podemos esquecer que depois ainda tem mais galinho tão fininho que ele nem enxerga, ó. Então a gente vai imaginando os galinhos, ó. Aqui tem um galinho aqui que vem até aqui. Aqui tem um que sobe. A gente não precisa desenhar todos os galhos, a gente só vai idealizando onde que eles estão. Ó, aí sim a gente consegue colocar a lógica no galho geral, de forma geral, né? Opa, folhinha por folhinha mesmo. Só que no instantinho faz, né? Porque a gente vai batendo ali, né? Eu tô fazendo devagarinho para vocês poderem observar. E a gente vai analisando, por exemplo, esse buraco aqui, ó, tá, fal- tá faltando assim uns detalhes aqui, ó.
Tá muito chapadão ali, então vamos fazer. Vamos soltar aqui os folhinhos aqui. E também outra coisa muito importante, não é todas as árvores que vai fazer desse jeito que eu tô fazendo, né? As folhinhas são variadas, né? Cada vegetação tem uma forma, né? Um jeito de. Agora vamos ver o que mais que a gente poderia fazer. Que eu tô achando que aqui faltava aqui falta aqui um galho. Ó, um galho daqueles galhos que sai de meio de doido assim, ó, pra gente criar aquele contraste, que, né? Não sei, domingo, se o Zé vai botar alguma pessoa ali. Não, eu tava pensando até de colocar, mas daí vai demorar demais também, né? Eu acho que nós não vamos fazer tanta coisa assim, não. Muita informação, eu acho que tá bonito assim. Hum, não é o quadro. Como é o nome daquele que veio aqui pra ver? Aquele quadro tinha tudo, tinha cobra, tinha papagaio, tinha arara, tinha boi, tinha carneiro, tinha bode. É De mesmo. tudo tinha um pouquinho naquele quadro. Tudo que Era você muito possa engraçado. imaginar tinha no quadro do homem. Tinha porteira, tinha cerca. Não, quando passa do limite, acaba ficando legal. Porque daí você fica procurando ali, o que será que mais que tem? Né, Val? O que será que tem mais nesse quadro E eu fiquei aqui? apaixonada pelo quadro dele. A gente fica assim pensando, o que poderia ter mais aqui? Será que também tem aqui uma formiga? Será que tem um passarinho? Será que tem um tucano? Uh, Ó, gente, para vocês, café com leite. Tinha casinha, tinha curral, tinha chiqueiro, tinha galinha, tinha galo, tinha jabuti. Meu Deus, tinha tudo naquele quarto. Era uma verdadeira arca de Noé. Estava tão fofo. Então, quando passa do limite, acaba ficando engraçado de novo. Tem um limite que fica ridículo, mas se passar do limite, exagerar, daí aquilo acaba ficando interessante. Aqui eu Ele vou. veio, Hã? ele veio pedir para você fazer alguma coisa no quadro. Eu digo, não, não mexe, não, deixa do jeitinho que tá. A Val não deixou né, mexer no quadro. Eu tava tão animado para mexer. Então, ó, nós vamos fazer umas folhinhas aqui mais claras. Hoje, eu vou recapitular aqui. Hoje é dia da pintura devagarinho, sem pressa. Toda segunda-feira eu vou fazer live pintando sem pressa. Nem que demore uma eternidade para terminar o quadro. Não tem problema, a gente vai fazer, explicar tudo. Vocês podem perguntar as coisas aí que eu vou falar. Hoje de tarde eu estava com uma ideia e eu vou falar ela aqui ao vivo. Vou falar para minha filha fazer para mim. Lá no nosso grupo do Telegram, quem quiser entrar lá, pode entrar. E vai ser lá que eu vou fazer uma coisa. O nosso grupo lá tem, como é que fala? É, enquete não, não, enquete não, rapaz, esqueci o nome. É, porra, uma coisa tão, como eu não esqueci o nome, eu vou falar aqui mais ou menos. Tem é dividido, né? Você tem um lugar que você coloca suas obras, tem um lugar que a gente coloca mais pintura de tecido. E eu vou abrir mais um espaçozinho lá que vai ser direcionado para crítica. Quem não quiser que critique o quadro, não põe lá. É um espaçozinho. Quem quiser que critique o quadro dele, que ponha, sugere alguma coisa, é para isso mesmo. Tipo assim, colocou lá,
se viu crítica, tem que ficar quietinho, né, Val? Vai ser legal, porque até eu vou colocar o meu lá para criticar mesmo. É, não, claro, né? Criticar também com educação, né? Não é chegar lá e falar, "Ah, essa coisa que tá uma merda." Não deixar o pintor tão para baixo também, né? Mas é criticar, é para pôr defeito. Falar, olha, se fizesse mais assim, eu acho que tal coisa aí não ficou muito legal, se arrumar assim. É uma coisa, é um lugar que vai ser para, sabe aquele método de aprender que até nem é tão prazeroso, mas é eficiente que só. Então, vai ter esse espacinho lá. Tipo assim, eu quero ouvir a crítica. Então eu vou lá no negócio de crítica, porque não tem coisa melhor do que ensinar a gente do que as críticas. Só que crítica construtiva, né? A gente vai chegar lá e falar, ó, vai falar com respeito, com educação, né? Respeitar a pintura do outro. Falar, olha, aqui a tua pintura poderia ficar mais bonita ainda se fizesse assim, assim. Ou acha que está muito forte tal coisa. Exatamente, que isso que vai ser lá. Porque, você sabe por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque a gente, eu mesmo, qualquer um posta um negócio e a gente não gosta muito de ouvir a crítica. A gente fica chateado. Apesar de ser, de ser importante a crítica, a gente fica brocochô, né, Val? Uhum. A gente fica borocochô quando. Mas se tem um lugar lá que é próprio para isso, se a gente coloca lá, a gente não vai ficar com essa sensação ruim. A gente vai sabendo que lá é para isso mesmo. O que vocês acham? Gostaram da ideia? E a gente também às vezes fica com vontade de criticar um quadro, mas não faz nada, porque a gente fica com medo de, fica com medo de chatear o pintor, né? Daí lá a gente critica, né? Porque sabe que vai para isso mesmo. Ó, gente, no que a gente estiver fazendo detalhezinho, e esses detalhezinhos vão ficando cada vez mais bonito. Aqui mais escuro, mas aqui na frente a gente vai fazer uns toques mais iluminado um pouco, porque provavelmente aqui já recebeu a luz, né? Diretamente. Mais por cima, assim, não posso exagerar. Você aceita morador. Como é que é? Silvana, você aceita morador nessa tela? Estou querendo morar aí. Que paisagem maravilhosa. Ó, pode vir. Pode vir morar na tela aí. Já tem. É. Já tem a moradora da tela. Eu não quero carregar com meus olhinhos. Antes de deitar, vai cobrir a cabecinha. Os Ela tá olhinhos. feliz, Val, que você tá aqui junto. Uhum. Agora eu vou fazer uma cor aqui, gente. Então vamos lá. Mardona, ótima ideia. Crítica de arte sempre foi uma engrenagem de melhoria. É um jeito meio esquisito, meio chato de aprender, né? Mas que bom. E a gente, porque por mais que a gente seja experiente, pinte há muitos anos, a gente faz de vez em quando umas coisas que não tá tão perfeito, que precisa de alguma melhora. A gente não consegue enxergar às vezes ali aquilo, então às vezes a pessoa vai lá e dá uma criticada. Eu vou ser o primeiro que vou colocar, não é enquete não, cara, é o tópico, eu lembrei. Eu vou fazer o tópico lá e já vou colocar a minha tela lá. E para criticar, vocês podem dar ideia, sugerir. Mas como eu falei, né? Não é para ficar chateando o coitado do pintor, né? Não é para exagerar na dose também, né, Val? Uhum. Ó, aqui agora eu não estou usando amarelo como luz. Eu coloquei um pouco de azul no branco e fiz um verde meio azulado, bem clarinho. Porque eu quero que fique evidente a luz aqui, mas essa árvore aqui já não é a mesma daquela, né? Então,
aqui na frente mesmo. Bem aqui na frente eu vou deixar bem claro, porque senão não vai aparecer. E aí essas folhas aqui também precisa de detalhe. Vai pegar o amarelo, pôr um pouquinho de vermelho aqui. Um pouquinho de verde, né? E o branco. Vamos fazer um verde meio amarelado. Meio queimadinho, vamos ver se já deu. Então a gente vai fazer a parte mais clarinha aqui. Agora dando uns cutucadinhos aqui para gente sugerir bem as folhas mesmo. Vai, a imagem tá bonita então. Deixa eu ver aí. Ou não tá vendo? Tô. Eu só para responder, gente. Aqui não tá aqui. Vem com É, tá bonito mesmo. Configurei a câmera certinho. Tá vendo? Tudo planejado, não é bater de qualquer jeito, não. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Silvana, Valdemir. É que a internet inverteu os nomes e eu gostei. Crítica construtiva, é isso aí, Bia. É Silva Valdemida. Hã? É Silva Valdemir, mas o nome dele é Valdemir Silva. É, né? Uhum. Mas ficou legal, né? Não, o YouTube fez esse negócio aí, ficou tudo diferente. Aí misturou o nome. Oi, Rosana. Rosana, está no Telegram, já foi colocado no grupo Família da Arte, O que ela tá querendo, Val? o desenho. O desenho? Aqui embaixo está fixado deixa eu ver se está fixado. É, bem embaixo está fixado o link lá do Telegram. É assim, quem entrar lá, depois o Zé vai aceitar, né? Porque estava entrando Uhum. pessoas e postando coisas que não deveriam. Quer dizer, não chegou a acontecer isso no dele, mas no meu estava muito isso. Aí, para evitar, a gente coloca o link, as pessoas entram, mas para entrar mesmo, ter acesso, o Zé aceita lá, libera e a pessoa entra. E aí, o que acontece? Quem não tiver o desenho pode pedir para o Zé, para os colegas lá do grupo mesmo. E aí eles recompartilham, né? É, os desenhos é sempre colocado lá no grupo, no Telegram. Daí quem chegar lá agora, for novato, não tiver, manifesta lá que a gente reposta lá de novo, né? Tá, vamos vir um pouco pra cá, vamos deixar ali, né? Eu acho que não a gente vai demorar muito naquelas folhinhas ali, né? Mas é isso aí, ó, vai fazendo. Aqui, ó, tá tudo inacabado ainda, ó. E até mesmo esse chão que ainda não tá bem acabado. Como eu falei, 2 aulas eu vou fazer ainda aqui nesse quadro. 2 lives para terminar. Daí, se não terminar nessas 2 lives, daí vai ficar. Porque senão também, né, vô? Fica muito tempo só numa live, né? Num quadro. A não ser que o pessoal peça, né? Quero, não. Quero ver até o finalzinho. Nem que demore. Aí assim. Pode até entrar um outro horário, fazer um vídeo na finalização. Agora vamos vir pra cá, né?
Vamos melhorar essas pedras aqui primeiro, para depois a gente sobrepor ali, né? Até acho que dá pra fazer uma enquete aí, né? Vamos até o fim, cutucando, ou chega até uma altura só e passa para outro quadro? Nem que demore. A tinta magenta que você gosta mais é de qual marca? Da Acrylex, né? Hum, achei da Corfix, Bom também. da grandona, desse tamanho aqui. A cor fixa era mais azulado um pouco. Mas é bonito. Essa, ó, desse tamanho, É, 120 ml. tem uma da cor fixa aqui pra você analisar, quer ver? Ai, mais bonita assim. Ela é linda. Mas tem esses aí ainda, né? Tem 2 potes. Ó, tem um aqui cheio. É, mas depende do preço, né? Dependendo do preço. Ó, 58 É. grandão. Vou botar o coração aqui. É quando você fala coraçãozinho. Eu lembro da inteligência artificial. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Silva. É que a internet. Ah, tá. Rosana, obrigada, Val. Daniel Seixas. Tá ficando muito interessante essa tela. As luzes e as sombras, muito bem colocada. Parabéns. Obrigado, meu amigo Daniel. Que pintura magnífica. É tinta a óleo, acredito que é tinta a óleo, Daniel. Tinta a óleo. Nós estamos fazendo uma pintura bem mais realista, porque a gente quer criar duas opções, né, para quem está querendo aprender. Quem quer aprender com pintura um pouquinho mais realista é segunda-feira. E quem está afim de fazer um pouquinho mais soltinho, sem muito alisamento, daí é na, na quinta. É, mas hoje vai ficar batendo palma, né, mano? Matinho. A porta aqui tá demais, viu? Eu não sei se vocês conseguem ouvir ela aí. Apesar que, como que não vai conseguir, né? A cidade inteira escuta. Aqui, gente, não pode ser já tão claro, porque já está embaixo, né? Provavelmente já não está recebendo a luz diretamente. Então, ele tem que só fazer a luz, o efeito da luz ambiente. Ó. Se a gente quiser fazer uma pintura hiperrealista, aí a gente tem que fazer pincelzinho fininho, fazer até as folhinhas uma na frente da outra, assim, então. A gente faz, mas é bobagem também, né? Tanto, né? Eu acho que eu vou fazer uma pintura realista da segunda-feira com tinta acrílica. O que vocês acham, gente? Fazer com tinta acrílica. A próxima paisagem detalhada, assim, com bastante detalhe, fazer com tinta acrílica. Agora vamos fazer um verde meio azulado aqui, ó. Pra gente fazer as luzes aqui.
aqui eu já vou fazer diferente um pouquinho as formas, né? Nesse lado aqui, onde a gente está sentindo que a luz está pegando, a gente vai com a cor mais clara. Mas, mas aqui mais para dentro um pouquinho, aí a gente já vem trabalhando com a cor mais escura um pouquinho. Porque ela vai virando lá pro lado que tá mais da sombra, né? Ó, a gente trabalhar com pincelzinho fininho é mais demorado, mas você manipula, você sabe aonde que vai, onde que faz cada detalhe. A gente consegue manipular as formas de cada arbusto com toda precisão, né? É muito bonito, fica muito legal a pintura, né? Fica bem. É uma pintura para vender aí a gente vende baratinho isso daqui, mas se fosse, por exemplo, alguém chega e encomenda pra gente, é uma pintura aí que vale aí de 1.000 para frente, né? Até mais. Mas aqui quando a gente faz na live, a gente vende barato. Depois eu vou pegar lá o quadro que eu tô oferecendo. Esse daqui, assim que secar, a gente já vai enviar para nossa amiga aí. Veremos. Rosana, seria bom com tinta acrílica também. É exatamente, Rosana, que eu estava falando agora aqui. Quando Zé, mais ou menos o dia que você vai pintar com tinta acrílica, eu acho que terminando esse quadro aqui, eu vou começar com acrílica daí. Com acrílica a gente consegue fazer detalhe mais rápido do que na com tinta óleo, gente. Ó, pinceladinha. Cada arbusto vocês colocam uma forma diferente. Não fique fazendo tudo igualzinho. Vamos ver o que mais que falta aqui. Acho que falta um pouco de luz na pedra aqui. Vamos deixar bem evidente as luzes, né? Onde pegou ali o sol mesmo. Pra gente deixar a pintura saltando, né? Talvez depois eu faça até um marquinho aqui. Vamos dar uma ajeitada aqui nessas pedras aqui. Tá muito. Ela é irregular mesmo, né? Mas tá muito chapada. Vamos fazer sugerir uns volumes nela ali, né? Eu não sei como é que tá aí a imagem, se tá descendo redondinho, se não tá travando, se não tá nada.
Acho que não, né? Fazer uma sombra aqui. Aqui também né, temos que fazer uma sombra. Só que agora eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho maior. Domingo pinto com tinta acrílica. Eu gosto mais de pintar com tinta acrílica também. E a razão é que a tinta acrílica você faz os detalhes já no mesmo dia, né? A tinta a óleo, para fazer uns detalhes bem bonitos, é bom secar. Para fazer do jeito que eu gosto, né? Agora vamos trabalhar aqui na frente, né? Primeiro vamos fazer aqui uns arbustos aqui escuros, né? Até agora nós só colocamos tinta, né? Só coloquei tinta, não defini nada. Agora que eu vou começar a trabalhar com os volumes de mato. Sugerir, né? As vegetações. Uma cor bem escura, né? Porque a gente quer que fique escuro essa parte aqui. A razão de eu querer que fique escuro é para a gente enriquecer aquela parte de lá, né? Só que o escuro que eu digo não é escuro preto, né? Então a gente vai fazer aqui agora, definir as folhas. Agora, gente, uma coisa muito importante para vocês saber. Nós estamos trabalhando em primeiro plano aqui. Então aí não é mais com o pincelzinho zerinho. Porque aí as folhas já ficam assim, ó. Você já consegue visualizar o tamanho dela. Porque tá perto, gente. Tô achando que a tela aqui tá. Aí. Ela tava muito escondida ali. Nunca esquecendo que tem uma luz batendo aqui. Então tudo que tiver aqui na frente vai ser claro, mas o que tiver lá mais escondido, daí já não vai ser tão claro. E a gente ainda vai trabalhar umas flores aqui. Humberto Bagatin, boa noite, fantástica obra, parabéns. Obrigado, Humberto. Obrigado pela presença. Tereza Artesã, aqui em São Paulo, Barueri, tá gelado. Olha, eu não tô com frio hoje não, aqui hoje tá bonzinho, mas a Val diz que tá com frio. É, Lúcia Fátima, um patinho vai ficar bom. Eu vou fazer um patinho. Eu vou perguntar para a dona do quadro, a moça que comprou o quadro, se ela quer um barquinho ou um patinho. Ela tá aí? Se ela tiver aí, manifesta aí. O barquinho ou o patinho? O garça. Eu acho que pato, né? Sei lá. Boa noite, Tereza Artes. Então, eu vou perguntar para ela se ela quer um patinho ou se ela quer um barquinho. Se fosse meu quadro,
Por exemplo, se eu falo assim, isso aqui é para mim, não vou vender. Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer um barquinho. Mas como agora já o quadro não é mais meu, né? Boa noite, Célio Pereira. Então nós vamos fazer assim, nós vamos fazer essa flor aqui, nós vamos fazer aqui também, só que aqui, ó, já é meio grande, né? Só que vamos fazer, vamos clarear, né? De branco, para ela poder destacar aqui, né? Então, a gente vai sugerir aqueles cachinhos. Como tá bem perto aqui, então essa já é maior. Nós vamos fazer aqui também umas flores de outra cor, né? Vamos dar uns toques bem forte aqui de luz. Nesse estágio da pintura, a gente vai estudando, vendo aonde que a gente pode iluminar que fique bonito e aonde que a gente faz sombra. A gente tem que estar atento, porque às vezes, numa coisinha que a gente faz no lugar errado, a gente tira a beleza do que estava. E mesmo que a pessoa seja experiente, ele corre esse risco. Ninguém é tão perfeito assim de nunca não errar nada. Boa noite, Maria Angélica. Obrigado, Maria Angélica, pela presença. Está ficando muito lindo. Obrigado. Nós vamos trabalhar aqui uns vegetações. Aqui. Opa! Tem hora que a gente faz umas besteiras, né? Colocar nesses pontos aqui onde não tá, ou tá com pouca tinta. Dá uns toques aqui pra gente sugerir que tem vegetações aqui. A Val saiu, foi atender alguém ali fora, mas não voltou até agora. Agora eu tô curioso, saber o que é. Daqui a pouco eu fecho a live que sai correndo, vou lá. Brincadeira, gente. Nem tanto assim, né? Ó, vai fazer umas vegetações mais diferenciadas. Cada vez que a gente muda um pouco a forma da vegetação, a gente tem que mudar também a forma da pincelada. Porque se mudou a cor, mudou, muda tudo, né? Tá vendo como que já tá começando a criar a dimensão aqui? Tá linda, Zé! Maria Cristina. Obrigado, Maria Cristina. Obrigado, pessoal, por estar assistindo aí. Agora eu vou fazer tipo umas hortênsias, umas flores azuis.
Esse azul aqui é um azul. Tá escrito só azul aqui, ó. Mais nada. Mil. Tá na série de azul. Ele veio junto com as tintas fluorescentes, mas eu não tá aparecendo não, esse daqui. Então a gente vai fazer agora uns detalhes em azul aqui, ó. Primeiro a gente coloca o azulão escuro, ó. Fazer bastante flor, né? Porque fica bem bonito quando tem muita flor. Primeiro a gente coloca o escurão. Coloca umas aqui na frente, né? Aí a gente pega um pouquinho de branco aqui, ó. Faz uma cor mais clara e vem fazendo uns detalhes por cima, assim, ó. Como se fosse uma espécie de umas hortênsias mesmo. Mas tem várias flores que tem esse formato de hortênsia. Ó, eu coloquei a tintinha de um lado, se do pincel do outro lado não tem. Agora vamos pegar novamente o azul escuro. Vamos enriquecer ainda mais isso daqui. Porque essas flores azuis que vai causar o contraste, né? Então, nós vamos fazer ela ficar bem evidente, porque a gente vai causar aqui o... Porque esse canto aqui que estava faltando para completar o acabamento do quadro, né? A beleza do quadro, né? A harmonia, né? Então, eu queria que ficasse escurão aquela hora que eu falei, para poder realçar as flores, vocês entenderam? Então eu fiz questão de deixar escurão, já prevendo que eu ia fazer umas flores aqui com bastante luz. Aí a gente vem. Vamos ver o que o pessoal está falando. Maria Cristina está lendo, dizendo, boa noite, estou amando essa arte, mestre. José Emílio. Obrigado, José Emílio. Daniel Seixas, professor, esse reflexo da água no centro da tela não está muito branco. Eu ainda vou mexer no reflexo aqui. Essas partes aqui, ó, essas árvores aqui ainda vai ter que aparecer aqui. Mas aí, depois que terminar de fazer esse reflexo aqui, esse azul dessa árvore aqui, aí talvez já não fique tão branco mais. Mas ó, se vocês estiverem vendo alguma coisa que vocês podem falar. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma coisa aqui. Não vou falar nada, vamos ver quem que vai falar. Tem uma coisa que tem que ser mudada nesse quadro aqui. Eu vou deixar para vocês descobrir. Pode falar, eu não vou achar ruim não. Tem várias coisas ainda que eu tenho que mudar um pouquinho. Vamos colocar aqui um pouco dessa flor aqui lá.
Só que aqui já é pequeno os detalhes, ó. Uma luzinha em cima, né? De cada manchinha. Não vou exagerar também, né? Já assim. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Ô, Hortência, tem uma no jardim. Está faltando um pescador aí. Não é o pescador. O que está faltando aqui eu vou ter que mudar mesmo uma coisa. Que tá pronto, não está pronto, tá mais ou menos. Daí eu tenho que modificar ela, porque não ficou tão certo. E eu quero deixar fazer isso por último, para ver quem que vai conseguir descobrir. Eu até vou fazer essa luz também aqui já, pra, já que o nosso amigo lá falou, então vamos lá. Toda essa árvore que está lá vai vir para cá, ó. É que eu tenho mania de fazendo e deixando, não fazer tudo de uma vez. Toda aquela árvore lá ainda vem aqui, ó. Aí, como tá clarinho aqui no meio, né? Ela vai, mesmo sendo uma nuance bem clarinha, ela vai destacar. Tem que deixar o caminho depois da ponte aparecer mais. Não é esse o detalhe, mas também tem razão. Eu vou fazer isso. Você está fazendo uma pescadora, Sueli. Boa noite, Zé. Que lindo. Obrigado, Sueli. Pode ir falando, vou falando aí. Eu até que eu acho que eu vou fazer assim na próxima aula. Na próximo quadro da segunda-feira, né? Eu vou eu vou ficar pedindo opinião. Eu vou fazer conforme o gosto, conforme vocês vão falando. E agora? Fazer bastante enquete. O que vocês acham que eu devo fazer aqui? E tal. Acho que vai ficar legal, né, gente? Vocês participar da pintura, né? O que vocês acham da ideia? Tudo isso que está aqui vai ser refletido. Veremos. Boa noite, Zé Arantes. Lindíssima. Uau, já dei o meu joinha. Obrigado, Alda Lemos. Está surreal, de tão bonito. No final, não enfeia um pouquinho, né, Rosana, para ficar normal. As coisas têm boniteza, tem limite. Tem que deixar o caminho depois. Eu vou fazer o que a nossa amiga lá falou. Eu vou trazer essa estrada, esse caminho aqui mais para frente aqui um pouquinho, porque eu acho que ela tem razão. Vamos fazer parecer que nem que seja para aumentar um pouquinho aqui por cima da água aqui, né?
Eu aceito, gente. Por união, vocês podem falar, podem dando suas opiniões. Muito lindo, Zé. Que Deus abençoe você. Vocês, tio Zé. Continue abençoando vocês, tio Zé. Obrigado, Sueli. Vocês também. Vocês merecem também toda a bênção divina, né? Eu vou fazer com que apareça essa estradinha mais aqui. E aí, como eu aumentei aqui, então vou ter que aumentar também um pouquinho mais aqui da vegetação lá no fundo. Daí, gente, mais uma aula nesse quadro ainda. Aí acho que talvez daí vai ser a última. Eu não vou fazer mais do que uma, não. Porque senão também, né, gente? É, bom, não sei, né? Talvez vocês queiram aí, que eu ver até o último detalhe. Vocês que sabem. Vocês falaram que quer ver até o último detalhe. Eu vou fazer daí até o último detalhe. Se aumentou lá, então vai ter que fazer o reflexo também, que dá. Tem que refletir. Bardoni, não consigo ver nada para mexer. Boa noite, professor. Incrível seus trabalhos. Flores azuis deram um destaque maravilhoso. Vocês viram como que valorizou? Só que é aquela história, né? Eu não posso exagerar, né? Porque é tão bonito que dá vontade de isolar tudo, né? Mas aí também, né? A gente acaba estragando, né? Eu só tô muito tentado de fazer um pouco de azul por aqui. O que vocês acham, gente? Umas florzinhas azul aqui, assim, mas não rebocado, um pouquinho só. Só para dar uma distribuída, assim. Pode falar aí, gente. Importante a opinião de vocês. Agora sim, eu vou trazer aqui os. Só que eu vou subir só um pouquinho, né? Porque. E vou sugerir aqui agora os caminhozinho. Boa noite, Val. A Val tá lá atendendo uma pessoa até agora, não sei o que que é. Bateu palma lá, ela foi lá. Eu tô escutando o zum, zum, zum lá até agora. Não faço a mínima ideia, mas tô louco de vontade de saber o que que é.
Leonardo, professor, foi utilizado só as cores primárias nessa. Não, não, na verdade né? Só as cores primárias, mas aqui eu não fiz aquela questão que eu fazia de fazer só com as cores primárias. Mas eu vou fazer isso aí no próximo quadro, não na próxima aula. Que eu vou fazer mais uma aula aqui, nesse daqui, para fazer mais os últimos detalhes. Mas olha, o, o a próxima paisagem eu vou fazer com cores base, as cores que são a base para as outras cores. Acho que não precisa de mais flor, não precisa, Eliane. Vocês vão falando aí, eu vou falando, fazendo aquilo que vocês queiram. Só uma coisa que precisa aqui ainda que vocês não falaram, quer ver? Eu fiz essas flores aqui, mas não fiz a luz delas. Ó, tem um volume. Daí vamos fazer uns. Só as pontinhas de um ali, né? Pra gente sugerir que tem mais, né? A pontinha aqui de um aqui, ó. Lindíssimo, acho que não precisa. Ah, já li. Tá bonito, né, gente? Vamos iluminar um pouquinho a pontinha dessa pedra aqui. A luz bateu ali e refletiu aqui. Aqui eu ainda não terminei de fazer os reflexos aqui. Vamos ver o que mais. Vai ficar faltando pouca coisa, né? Para a próxima. Eu vou ficar aqui até as 9h30. Vamos dar umas pinceladas aqui no chão. Tá muito chapado, né? Vamos deixar um pouquinho mais de volume.
Márcia Rapizard. Boa noite, Zé. Cheguei no fim, mas está lindíssima essa paisagem. Amei. Obrigado, Márcia. Bonito, né, gente? Essas coisas, né? Que a gente faz assim com mais cautela, mais devagarinho. Realmente, fica muito mais bonito do que fazer bem na doida, na loucura. Demorado, né? A gente faz, mas fica demorado, mas é bonito. Aqui, gente, aqui tem que fazer uma coisa aqui que eu deveria ter feito antes de fazer esses detalhes aqui. Mas agora, fazer o quê, né? Esses reflexos aqui, ó. O pincel tá muito molhado, muito solvente. Solvente gruda no cabo, depois fica escorrendo, estragando. Daí até vou tirar, né, o excesso. Vamos voltar ao normal, certo? Aí, a gente fazer uma pintura bem detalhada é mais emocionante, mas mais demorado, né? Esse pincel aqui é um pincel, embora seja grosso, ele é um pincel bem aqui no escurinho, ó, de ponta fina. Então você pode fazer tanto um traço fino como um traço grosso, dependendo da pressão que você aplica na mão. Vamos ver. O caminho também passa bem sutil por trás das árvores. Mas aqui eu fiz mais alto, né? Eu não tô olhando mais no modelo. A não ser que. Porque, ó, não sei como é que tá o modelo mais. Ele passa. Você está falando que ele passa lá atrás, né? Acho que não tem necessidade de fazer passar lá atrás, né? Porque a gente não tá fazendo uma cópia, né, gente? Umas luzes discretas. Ei, Brasil, E aí, minha flor, o que que era que você estava lá num bate-papo tão grande? curioso esse menino. Cadê a canequinha do café, Zé? Tá aqui. Quer mais um pouquinho? Ah, daqui a pouco, Val. Pode beber você aí. Eu tô quase terminando aqui já, ó lá. Falta 3 minutos só. Contagem regressiva. É, eu vou fazer o Finish 4 na terça, na segunda-feira que vem. Provavelmente daí vai ser o fim. O pessoal tá me ajudando aqui, dando as ideias. Né? Eu falei que a próxima tela que eu vou fazer com tinta acrílica e vou ficar perguntando, eu vou ajudar.
É isso, gente. Acho que por hoje só, né? Tá quietinho pra você ver assim. Estava olhando as mensagens. Falei que ia mostrar o quadro que eu tava oferecendo, mas quinta-feira eu mostro, né? Que aqui é o dia que eu vou pintar ele, né? Quem que comprou esse quadro mesmo? Ó, boa noite, Érica. Porque a gente tá fazendo esses toquinhos aqui, esses toquinhos seca logo, né? Provavelmente não vai demorar pra secar, não. A gente vai mandar logo. Sugeri umas luzes lá atrás. Valdete, essa árvore esquerda precisa gritar. Não entendi. Precisa gritar. Deixa eu ver, às vezes ela foi falar uma coisa. Valdete, essa árvore à esquerda precisa gritar. Por que, Valdete? Não entendi. Explique para nós o porquê. Eu acho que é essa aqui, porque não tá terminada. Será que é isso que ela tá querendo dizer? Porque as outras tá tudo detalhe. É, né? Essa aqui ainda não foi feito detalhe. Inclusive é a tarefa próxima live, né? É isso, Valdete? Tá faltando ainda fazer os acabamentos, as luzes? Sombra, né? Mais sombra. É as luzes, né? Tá só uma parte que eu fiz no primeiro plano, né? Uhum. Vou deixar ela para depois. Pessoal, vamos parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem comprou esse quadro vai ter um quadro maravilhoso. E ainda vai ter a história do quadro, né, que vai ficar gravado, né? Então é isso, meu povo. Muito obrigado pela presença. Eu vou fazer a última aula. Perguntei que acho que ninguém falou, não falou nada, ou eu não vi, não sei. A última aula nesse quadro será segunda-feira que vem. Eu vou terminar essas árvores. Daí eu vou fazer essas árvores gritar. Fazer as árvores gritar. Estava tão bom. Eu vou fazer as árvores gritar e vou fazer um barquinho aqui, ou então um, um pato. Eu acho que quem comprou o quadro não está mais aí, porque eu perguntei se ela queria um pato, um barquinho, ela não respondeu. Tem alguém que disse que já chega de flor. É, Uhum. não, mas tem razão, muita flor também, o quadro fica muito sem graça também, né? Fica muito carnaval, né? Ai, ai, pessoal, eu tô cansado hoje. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Obrigado, Até a pessoal. próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Dormem com Deus. Quinta-feira, daí na outra paisagem, né? Segunda para finalizar essa. Segunda, né, finaliza essa e quinta-feira agora a gente vai, talvez até finalizar também o outro, né? Daí na próxima segunda, depois que finalizar isso aqui, a gente vai fazer um com tinta acrílica. Com os mínimos detalhes também, tá bom? Então ficamos assim. Até a próxima, gente.